Então, há uns dias, eu estava no trabalho, eu estava no escritório e, enquanto estava a trabalhar, eu tenho por hábito ouvir a rádio comercial, a emissão das manhãs, e estava com os meus fones Bluetooth. E às tantas decidi ir à casa de banho, não é? Porque pronto, às vezes tem que ser. E pus a rádio em pausa, mas levei os fones comigo no ouvido na mesma, porque lá está, são Bluetooth e portanto fui só. Acontece que um pormenor de que eu me tinha esquecido é que quando eu fico a uma certa distância do dispositivo ao qual os meus fones Bluetooth estão ligados, ele desliga automaticamente. Portanto, os fones desligam-se automaticamente. O que acontece foi que eu estava na casa de banho, muito bem, a fazer o que eu tinha que fazer, e de repente começo a ouvir no escritório música muito alta e assim, pronto, a música de que parecia que estar na rádio. Só que eu não associei logo ao facto de eu estar a ouvir a rádio no computador, até porque tinha colocado na pausa. Quando volto da casa de banho, percebo que o meu computador, porque ainda por cima tinha o volume do som alto, percebo que está a dar para todo o escritório ouvir a rádio comercial aos berros. E foi muito aquele momento constrangedor em que eu comecei a correr para o computador para desligar e eu só pensava, oh, meu Deus, as pessoas devem achar que eu sou uma parvalhona porque elas estão a trabalhar e eu deixei o computador a dar música super alto. Vá lá que foi a rádio comercial, portanto, via-se claramente que era uma rádio, mas imaginem que eu estava a ouvir Beyoncé ou assim. Era logo expor muito da minha identidade. E eu não estou assim lá há tanto tempo. Mas pronto, foi muito constrangedor. Irrita-me que quando os fones se desligam, mesmo que a música no computador esteja em pausa, parece que o computador ativa outra vez automaticamente, que foi o que aconteceu e eu não me lembrei disso. E pronto, e passou, eu desliguei a rádio e tentei fazer de conta que nada tinha acontecido. We've been waiting and shine. We've been waiting so long. Cucu! Meu bombom de cherry! E ainda estamos longe do Dia dos Namorados, portanto, imagina as minhas saudações nos episódios por volta dessa altura. Pois é. Bom, como é que nós estamos? A aguentar-nos bem esta semana? Bem, como eu gravo ao fim de semana, eu nunca sei bem se o meu estado de espírito vai estar em conformidade com aquele que eu tiver quando o episódio sair. Mas eu posso dizer-te que a semana passada foi de cortar a respiração. E não foi num bom sentido. Tanto que quando chegou às 7 da tarde de sexta-feira, eu quase chorei de emoção. Aliás, há pouco tempo eu cheguei à conclusão de que a sexta-feira acaba por ser o meu dia preferido da semana, porque apesar de estar a trabalhar, a sensação de terminar o dia de trabalho e saber que vou poder descansar nessa noite e nos 2 dias seguintes é incrível. Porém, domingo é uma merda, vamos só concordar nisto, porque eu chego a domingo e já estou a pensar, oh meu Deus, amanhã é segunda-feira. Mas pronto, há problemas maiores, não é verdade? E por falar em problemas, não que sejam propriamente coisas catastróficas, mas para este episódio eu decidi vir falar-te de algumas das situações nas quais eu fui muito mal atendida, ao nível da falta de respeito. E claro que isto são situações que aconteceram pontualmente, portanto, não que me tenha acontecido todos os dias da minha vida, são situações momentâneas, portanto, que acabam por passar, duram pouco tempo, mas que, em certos casos, me deixaram mesmo chateada e num mood terrível para o resto do dia, sendo que uma das situações me levou a apresentar a minha primeira queixa. E já lá vamos a essa história, mas eu acredito também que haja quem possa ouvir este episódio e pensar: Ai, que florzinha de estufa! As pessoas têm direito a ter dias maus. e claro que há sempre quem consiga ignorar muito mais facilmente estas situações, a relativizar, quer porque também é esse tipo de pessoa, ou porque simplesmente não está para se chatear e para se irritar. E eu acho muito bem, façam a vossa vida. Mas, e acredita que eu até nem sou uma pessoa que chega a um ponto em que explode muito facilmente. É preciso ainda um bocadinho para eu lá chegar. Mas se há coisa que me faz ir muito facilmente do 8 ao 80, é malta que é mal educada, arrogante, agressiva e sem qualquer motivo para o ser.
se é que há algum motivo para isso, que justifique essa atitude, a não ser que a pessoa se esteja a defender de outra que está a ter o mesmo comportamento que ela. Claro que as pessoas não têm que estar a sorrir a toda a hora, claro que podem ter dias em que estão mal-humoradas, nós não sabemos o que se passa na vida de quem está do outro lado, obviamente. Mas, enquanto pessoa que está a atender um cliente, não tem que fingir, claro que é minha amiga de longa data, não tem que me levar ao colo, mas tem que ser minimamente prestável e bem educada, mesmo que eu possa fazer a pergunta mais estúpida ou enganar-me em algum procedimento do serviço. Porque isto é também parte do trabalho de quem atende ao público. Que, atenção, eu já disse aqui anteriormente e volto a frisar, não é nada fácil. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham em áreas que envolvem atender o cliente. Eu já estive nessa situação, aliás, estou cá ainda nessa situação no meu trabalho porque também lido com clientes e sei que muitas vezes não é fácil e as pessoas que estão do outro lado muitas vezes acham-se no poder de rebaixar a outra pessoa que está a atender e isso também não é ok de todo, mas também não é ok quando acontece do outro lado. Portanto, Sejam todos boas pessoas, simpáticas e minimamente cordiais, por amor de Deus. ok, já estamos cansados desta conversa, certo? Eu sinto que estou a ser. Estou aqui a ter um momento muito reivindicativa, muito séria, muito cidadã que exige merdas. Mas olha, quando se trata deste tema, eu fico assim, fico fora de mim e pronto, e queria bater o pé em relação a estas situações. Bom, mas depois deste monólogo inicial, quero então partilhar contigo quais é que são algumas das situações em que de facto isto me aconteceu e em que eu estive no lugar do cliente que foi mal atendida. E eu vou começar, talvez, pela mais recente e que foi a tal que me fez pela primeira vez, até agora foi a única também, esperemos que não se justifique voltar a fazê-lo, mas pela primeira vez tive numa situação que me fez apresentar queixa. Ora, eu, há uns meses, em julho, fui passar poucos dias, ao Algarve com uma prima minha e fui de autocarro, porque ela já lá estava. E pronto, na viagem para lá correu tudo bem, não houve problemas nenhuns com o autocarro, o condutor por acaso era prestável, simpático, fez o que lhe competia e nada de stresses. Pronto, o que é que acontece? Como o autocarro que ia para o Algarve parava em diferentes sítios, eles na zona da bagagem tinham aquilo dividido por destinos, portanto quem ia para um determinado destino colocava a sua mala de um certo lado e por aí fora. Pronto, e esse condutor na viagem para lá fez uma coisa muito bem feita e que é o suposto, que foi, logo no início disse quem vai para este destino mete a mala aqui, babababá. Pronto, e as pessoas lá o fizeram. Correu tudo muito bem. Na viagem para cá, eu vim na mesma companhia de autocarros, mas apanhei um condutor que, para além de ser uma das pessoas menos sorridentes que eu já vi, era uma pessoa super arrogante, que nem boa noite, nem nada, nem olá, nem nada, zero. E ele, ao início, não disse, como o outro condutor fez, não explicou qual é que era a divisão da bagagem, portanto, consoante os destinos. Eu vinha para Almada, o senhor abriu a bagagem e eu perguntei-lhe, olá, boa noite, eu posso colocar a minha mala aqui, eu vou para Almada, ou tenho que colocar noutro sítio? E ele nem me respondeu, assinou só com a cabeça e fez um sinal com o braço a dizer, sim, meta aí. Eu logo aí vi o tipo de personagem, mas pensei, pronto, está bem, se calhar este pode não ter esse rigor ou pode não fazer essa divisão, não sei, pronto. E lá coloquei a minha mala. Depois, lá fui para o autocarro. Antes de partirmos, o senhor pegou no microfone, eu parecia que estava na tropa, começa a gritar... Este autocarro só vai parar na próxima paragem. Quem quiser sair para ir à casa de banho é aí. Depois não há mais nenhuma paragem até Lisboa. Ok, mensagem recebida, foi muito straight to the point, pronto. Eu aí, olhem, também ignorei, deixa lá estar a pessoa, também é de noite, não estou com paciência, pronto. E a viagem lá aconteceu, aí tudo tranquilo, mas quando chegamos então à minha estação de saída, não é? A Almada, eu saí do autocarro e reparei que o senhor condutor só abriu um dos lados da bagagem, que não era onde estava a minha mala.
E eu juro, eu prometo por tudo que eu falei exatamente assim e fui educada. Cheguei ao pé do senhor e disse: Olha, desculpe, a minha mala está do outro lado da bagagem, será que podia abrir? Porque, pronto, eu tinha-lhe perguntado, mas o senhor tinha dito que eu podia meter naquele sítio e eu não sabia que havia essa divisão. Bem, Sherry, tu não estás a perceber. O homem começou a revirar os olhos, a encolher os ombros, a reclamar, bem, a ter uma postura que eu nunca vi nada assim. O homem só faltou. Aliás, eu tenho a certeza que ele me insultou na cabeça dele, mas só faltava ter-me insultado verbalmente, porque aquilo foi ridículo a postura que ele teve. Bem, e eu, para além de estar cansada, como eu disse, eu neste tipo de situações vou muito do 8 ao 80. Pronto, e eu já me estava a passar com aquela postura e disse: Olha, o senhor vai se acalmar, porque a partir do momento. E depois eu estava a falar com ele e ele nem me olhava na cara, que é uma coisa que ainda me irritou mais. Pronto, e eu disse: o senhor vai se acalmar, porque a primeira pergunta que lhe fiz quando saímos de Lagos foi se podia meter a minha mala daquele lado, ou que o senhor nem me perguntou qual é que era o meu destino e simplesmente assinou com a cabeça e disse que sim, pelo que foi o que eu fiz. Agora, eu não tenho culpa que não tenha sido claro nesse sentido e, portanto, eu tenho ali a minha mala e o senhor vai ter que abrir a bagagem. Mas, Jerry, ele nem queria abrir a bagagem, portanto, eu estava a ver que o homem ainda me ia fazer ir até à última estação, que era Sete Rios, se não estou em erro, para ir buscar lá a minha mala. Pá, isto foi ridículo. E ele lá foi abrir a mala, eu tirei a minha mala e... Pronto, eu aí fui um bocadinho drama queen e consigo reconhecer isso, mas eu estava mesmo irritada. Como ele estava a ter aquela postura comigo, eu estava tão irritada que eu tirei a minha mala de uma forma super bruta e disse: Obrigada, desculpe o incómodo e tenha uma boa noite e espero que a vida lhe corra melhor a partir daqui. eu não sei se perdi um pouco a razão ou não, mas eu sei que, sobretudo àquela hora, estando cansada depois de uma viagem e em nada justificava aquela postura que ele teve comigo, até porque eu podia estar muito errada, ele podia ter toda a razão do mundo, que eu acho que não tinha, mas nada justificava a forma como ele lidou com a situação e como me tratou. Portanto, foi esta a situação. Eu fiquei tão passada que no dia a seguir fiz queixa, dei todos os detalhes do condutor, expliquei a situação, depois obtive uma resposta por parte da companhia a lamentar muito a situação e etc. e que iam garantir que não voltasse a acontecer, porque basicamente o que eu disse foi que eu gostava do serviço daquela companhia, mas era uma pena que tivessem este comportamento por parte de alguns condutores, o que me faria ponderar numa próxima viagem escolher aquela companhia para viajar ou não. Claro que eu tenho as minhas dúvidas quanto ao facto desta queixa ter tido ou não alguma consequência para aquele condutor, para aquele motorista, mas pronto, pelo menos para mim eu sinto que tive closure em relação a este assunto, mas pronto, acho que foi a situação, pelo menos de que eu me lembro, em que eu fiquei mesmo muito irritada ao ponto de ter apresentado queixa. Uma outra situação também muito semelhante foi, já há algum tempo, já não me lembro se foi que há uns 2 anos, se calhar, eu ia até a um posto da TST para carregar o passe, como o fazia na altura habitualmente, e estava lá na fila para ser atendida, e atendeu uma senhora, que também não era a senhora mais sorridente, mas o processo todo ok, ela fez o que tinha a fazer. E eu, na altura, esqueci-me de pedir para pôr o contribuinte. Também achava que ela eventualmente ia perguntar ou colocar diretamente o contribuinte. E depois, no final, reparei que não e disse: Olha, desculpe, eu precisava de meter o contribuinte, não sei se ainda é possível. Bem, e a senhora começou-se a passar, começou a dizer: Então, mas devia ter dito isso logo no início. E eu comecei a fazer as coisas, a senhora não disse nada. Bom, eu já não me lembro especificamente de tudo o que ela disse, mas eu sei que ela ficou super irritada, revirou-me os olhos também, falou comigo como se eu fosse a vizinha dela que deixou uma coisa qualquer no prédio e não sei. Falou como se tivesse algum tipo de grau de proximidade comigo, não que isso justificasse, mas para ter uma atitude completamente arrogante também e sem justificação pela situação que foi, não é? Pronto, eu não apresentei queixa, mas também me irritei muito e disse: Olha, a senhora não tem que falar assim comigo, eu apenas lhe perguntei se
ainda é possível pôr o contribuinte, porque a senhora também não me tinha perguntado se eu queria colocar ou não. Habitualmente fazem isso e, portanto, eu tinha essa dúvida. Não costumo ter este problema de todas as vezes que carrego o passe, portanto, a sua função é ajudar-me nesta questão. E pronto, a situação depois lá se resolveu, ela lá fez outra vez. Já não me lembro bem ao certo dessa parte, mas sei que também fiquei nesse dia com um mood, porque eu fico mesmo a pensar, porquê? Ou seja, lá está, por mais que as pessoas possam ter um dia mau, por mais que não sejam as pessoas mais simpáticas do mundo, mas se estão a atender o cliente, o que é que nada justifica que passem para este nível de arrogância e falta de respeito e educação pela pessoa que está do outro lado. Ou seja, sobretudo quando não se estão a defender da arrogância do cliente, porque se fosse esse o caso, acho que é um bocadinho diferente, não é? Claro, as pessoas também têm que defender a sua posição, mesmo que sejam o vendedor. Mas não era esse o caso. Depois, há outras situações mais pontuais, não é? Quando fui levar a vacina da Covid, tive que ir aqui a um sítio perto da minha zona, mas a minha mãe, que já tinha ido e tudo, disse-me que era num sítio, enganou-se. Eu fui a um centro de saúde e cheguei lá e perguntei, olha, eu vim tomar a vacina, acho que é aqui. Pronto, e a senhora que estava lá à porta disse, Qual vacina? Não é aqui a vacina da Covid. É que a vacina da Covid não é ali. Não é aqui, é ali. ou seja, mas a gritar como se o que eu tivesse dito fosse um insulto qualquer à senhora, que me irritou, mas eu pensei só, ai, não consigo, não, hoje não. E lá fui para o outro sítio onde era mesmo para tomar a vacina. Pronto, e depois há aquelas situações de eu vivo atualmente num prédio e não é um prédio em que haja assim aquela relação de proximidade com os vizinhos, ou pronto, se os vir na rua, olá, boa tarde, mas não passa muito daí. E por acaso esta questão leva muitas vezes a comparar, por exemplo, com as pessoas da aldeia, porque eu sempre que vou a uma aldeia sinto muito esta diferença no acolhimento das pessoas. Quando vou a uma aldeia, mesmo que as pessoas nunca me tenham visto na vida, há muito o hábito de dizer boa tarde, olá, como se eu estivesse lá desde sempre. E, de facto, isso é uma coisa que eu não sinto nem no meu prédio, no outro sítio onde vivia antes. Sentia que havia mais essa familiaridade, essa proximidade entre as pessoas, mas aqui de todo, e eu não sei se este meu vizinho provavelmente nunca vai ouvir este podcast, mas por um lado eu gostava que ouvisse, porque ele é tão arrogante, tanto que no outro dia eu estava na garagem, ele entrou, não disse nada e eu disse boa tarde ou bom dia, e passado para aí 4 segundos ele diz boa tarde. Enfim, mas e depois houve uma vez em que ele fez uma cena qualquer por causa da minha cadela, porque a minha cadela é uma cadela assim um bocadinho grande e ela não lida muito bem com pessoas que não nós. Então ela, normalmente nós quando estamos na rua e passa alguém desconhecido que quer meter-se com ela, nós temos que a agarrar porque ela não é muito simpática, apesar de ser a cadela mais meiga connosco. Pronto, e ele uma vez no elevador começou a reclamar e com a cadela e enfim... Super, super desnecessário, acho eu, até porque não tinha acontecido nada, a cadela não lhe tinha mordido nem atacado, não é? Ela só ladra também muito, pronto, e nós pegamos logo nela. Mas pronto, às vezes penso nisso, que é, vivendo na cidade e em sítios mais urbanos e as pessoas têm uma maior indiferença e não têm aquela... não são calorosas, digamos assim. E pronto, é uma pena, mas é lidar. Isso eu acho que é um bocadinho difícil fugir a pessoas mais carrancudas e pronto, e que não têm que ser como eu, não é? Pronto. Mas sobretudo na questão dos serviços e do atendimento ao cliente, como eu te estava a contar, eu fico muito, 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 muito irritada com isso. Bom, resumindo e concluído, sejam bem educados, tentem ter um bocadinho de paciência, é ok ter dias de merda, todos temos, mas arranjem outra forma de descarregar que não nos clientes e vice-versa. Atenção, este discurso vale para os dois lados, porque ninguém tem que ficar com um mood também de merda para o resto do dia à vossa pala, ok? Obrigada! Bom, encerrando este tema, passamos agora para os últimos minutos do episódio para ouvir os teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria?
primeiro dilema é enviado pela Elsa Mendes, que pergunta o que é que a Sandra faria se fosse transformada num cão, como é que ela provaria que era humana. Eu achei este dilema muito engraçado, nunca tinha pensado nisto, mas eu acho que eu tentaria chamar a atenção de alguma forma, ladrando ou dando sinais para coisas com as quais eu me identificasse. Portanto, para as quais as pessoas olhassem e fizessem uma associação direta de ok, isto é coisas da Sandra, tipo, isto é a Sandra Faria. E aos poucos tentar provar que hello, sou eu. Por exemplo, se calhar ladrar para coisas relacionadas com a Beyoncé. Acho que seria um bom ponto de partida e algo bastante óbvio. Também pensei se não poderia tentar arranjar uma forma de tentar provar que sei que se come com talheres. Ou seja, claro que enquanto cão a tarefa não ia correr muito bem, eu acho que ia falhar um bocadinho na missão de comer com talheres, mas arranjar uma forma, mesmo que tivesse com um prato de ração à frente, de tentar ir buscar algum talher, alguma coisa para tentar simular e as pessoas tentarem perceber que, ok, espera, porque é que ela está a fazer isto? Será que é uma humana dentro de um cão? Mas, para ser honesta, eu acho que ia falhar muito nesta missão, porque eu acho que ninguém, por mais que tivesse as provas mais evidentes à sua frente, iria olhar para um cão e pensar não, está aqui uma pessoa. Isto é uma pessoa, na verdade. Portanto, se bem que, por exemplo, os meus cães às vezes têm atitudes que eu penso, é só mesmo o facto de não falarem e de ladrarem, porque de resto eu sinto que eles têm atitudes de pessoas, entre aspas. Bom, o outro dilema foi enviado pela Isabel Calado, que pergunta o que é que a Sandra faria se estivesse no trânsito a cantar e o carro do lado ouvisse tudo. Eu não tenho a certeza se isto já não aconteceu, e se não aconteceu, eu acho que a probabilidade de acontecer é gigante. Eu sou a pessoa que, estou sempre a ouvir música no carro, entusiasmo muito com as músicas, danço, canto, tanto que no outro dia, foi ainda ontem, eu estava no carro com o meu pai e começou a dar uma música e eu pus-me a dançar tanto que eu às tantas sentia os olhares dos carros que passavam por nós olharem para mim. E pronto, eu espero ter contagiado a malta que passou por nós com a minha energia, mas o que é que eu faria? Eu acho que para isso acontecer provavelmente eu teria o vidro aberto, ou outra pessoa teria o vidro aberto e acabaria por ouvir assim um bocadinho, fecharia o vidro ou... O que é que eu faria? Eu não sei, eu acho que isso não me incomoda muito, na verdade. Claro que é sempre aquela questão das pessoas estarem a olhar, mas se eu estiver a sentir a música, eu continuo só na minha a dar o meu concerto, para mim mesma, na verdade. Portanto, eu acho que a minha resposta é um bocado... Desculpe, Isabel, mas eu, tendo em conta a pessoa que eu sou, isso é demasiado normal para mim. Bom... Para já, ficamos conversados, Sherry. Eu espero que tenhas gostado deste episódio. Conta-me tudo sobre as situações mais desagradáveis que já viveste devido a mau atendimento ou à arrogância das pessoas. Já sabes que até ao próximo episódio podes enviar dilemas, tais como estes, aos quais queiras que eu responda. E podes fazê-lo através das redes sociais do podcast, em Salve Seja Podcast no Instagram e Facebook. Envia por mensagem ou por áudio, como tu preferires. E, de resto, eu conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Até lá, bye!